Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, né, nos estudos espíritas. Quero agradecer a vocês, né, por estar aí do outro lado, poder pelo menos visualizar já tá bom, né? Até que, assim, ainda não consegui arrumar uma maneira, assim, criativa de chamar atenção, né, para mim. Mas eu vou aprendendo com o tempo, né? Então, meus irmãos, queria começar, né, o estudo. Talvez a gente tenha que parar para poder, assim, a gente comentar, para poder a gente desenvolver melhor o estudo, né? Em vez de ser só comentário meu, mas assim, comentário meu assistido, claro. Mas entender melhor a doutrina espírita dentro do Evangelho, tá certo? Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus efeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Olha o que a doutrina espírita nos explica, meus irmãos. Às vezes a gente acha que os inimigos desencarnados são espíritos além à parte, que estão no mundo invisível à parte, mas muitas vezes pode até ser, mas muitas vezes os espíritos desencarnados que se tornam inimigos uns dos outros, nossos inimigos, muitas vezes são espíritos de nós mesmos ao desencarnar, na ignorância, da incompreensão, vamos dizer, do esclarecimento, né, que a gente procura ter através dos estudos, né? Então, muitas vezes esse espírito segue em perturbação e são esclarecidos pela espiritualidade maior ou anjo, como vocês querem dizer, que é a mesma coisa. A gente só modifica a maneira de falar, o nome que damos. Mas na doutrina espírita são os amigos benfeitores desencarnados, né? São espíritos que já se tornaram bons e que já estão do outro lado nos auxiliando, que têm condições para isso, né? De nos amparar, de nos sustentar. Então, há esses benfeitores que trabalham na seara do bem, do plano espiritual, que nos dá força aqui na Terra para a gente continuar. Lembrando também, meus caros irmãos, que a doutrina dos espíritos, o Evangelho, qualquer livro de Kardec ou os livros do Chico, não fala dessa vida só atual. Ela nos reporta as vidas passadas, né? E que somos espíritos em construção, quer dizer, nós estamos espíritos em evolução. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo a partir do momento que reencarnamos. Não significa que no plano espiritual a gente também não cresça, que não evolui, a gente evolui. Mas aqui é que estão as experiências aonde a gente precisa passar por elas. E muitas vezes os inimigos desencarnados, meus irmãos, são uma delas. São são espíritos, muitas vezes, de nós mesmos, que ao desencarnar, ao morrer, como vocês dizem, né? Nós dissemos, muitas vezes, eu disse essa palavra, porque antes eu não entendia muito bem a doutrina dos espíritos, né? Antes, agora eu passei a conhecer, passei a entender. Desculpa pelo barulhinho, viu, meus irmãos? É um cachorrinho que tá aqui e ele pegou uma garrafinha PET e tá aqui, massacrando a coitada. Mas então a gente deixa para ver se sossega, tá? Então não se preocupe com o barulho não, viu? E se caso a câmera cair também, vocês me perdoem, porque eu não sei manipular, né? Eu tô aqui com aquele tipo assim, um tripé, né? Que meu marido trouxe para mim,
mas eu ainda não sei mexer com ele. Então, eu tenho a impressão que a hora que acabar assim, o ar que está segurando, eu tenho a impressão que ela pode vir a cair. Mas se isso acontecer, eu peço desculpas e peço para continuar, né? Depois, de novo, né? Porque pode acontecer. Então, meus irmãos, o Evangelho está falando para nós assim dos motivos, né, que tem nós os espíritas para ser indulgente com esses espíritos, porque nós já compreendemos a situação, já sabemos que são espíritos que estão no mundo espiritual, que são espíritos ignorantes e que muitas vezes voltam para o lar do convívio, né, aqui na terra, tanto faz, tanto na nossa casa ou na rua, onde eles estiverem, eles voltam, né? E ficam muitas vezes perambulando, procurando uma mente que esteja vazia, quer dizer, que esteja ignorante da situação. Então, ele fica alojado por ali, causando, então, uma obsessão, né? E por quê? Porque ele quer um corpo, ele quer se movimentar, ele quer se manifestar. Então, nós chamamos o espírita, né, os médiums, de médium, né, por isso. Mas todos nós somos médios, independente de ser espírita ou não, né? Eu não vou comentar assim, expandir esse comentário mais um pouquinho para evitar problemas, porque com certeza alguma coisa que eu falei no penúltimo, né? Estudo deve ter causado algum problema assim. Quero pedir desculpa meus irmãos, né? Se eu falei alguma coisa que ofendesse, eu não falei com essa intenção, tá? Eu falei o que eu busquei dentro da doutrina espírita e eu peço desculpas, né? Se eu falei alguma coisa que alguns não tinham condições de compreender ainda, né? Mas que se eles procurarem estudar, vão entender também o que eu quis dizer. E não foi com a intenção de maltratar, de machucar, de ofender, não, pelo contrário. A oportunidade que eu tenho é de também me esclarecer e esclarecer aqueles que estão me ouvindo, né, para que possa evitar esse tipo de assédio, porque a gente não tem assédio, meus irmãos, somente do plano encarnado. Nós temos o assédio do plano espiritual. Nós podemos ser bem assistidos ou mal assistidos, de acordo com a intenção que temos no momento daquela situação. Então, esses espíritos desencarnados, muitas vezes, são os nossos espíritos mesmo, que desencarnamos e ficamos ali, né? Perpetuando a nossa ignorância. A ignorância que eu quero dizer, meus irmãos, não é ignorância de ser mal educado, mas a ignorância de não compreender as coisas ainda do plano espiritual, porque foi isso que Jesus disse, né, que ele não tinha condição de dizer naquele primeiro momento. Por quê? Porque as pessoas, nós naquele momento, não estávamos prontos para compreender, né? E hoje, com a doutrina aberta e os livros aí, para todos, né, que os benfeitores amigos vieram, né, que psicografaram através de médiuns e principalmente de espíritas que eram no credenciado no mundo espiritual, assim, tipo o Chico, né? Que estava aqui, e outro, nós vamos falar, por exemplo, do plano espiritual, que é o Emmanuel, e muitos outros, André Luiz, são espíritos desencarnados. O Chico hoje também se encontra no plano espiritual, ou seja, ele também desencarnou, né? Então, nós sabemos que são espíritos benfeitores que estão ali nos assistindo. Mas isso só significa uma coisa, meus irmãos, que os nossos inimigos desencarnados, eles vão voltar, eles nos atacam naquilo que eles estão percebendo
que é mais fácil para eles nos prejudicar. É com essa intenção que nós estamos fazendo esse estudo. Então, o nome do estudo é Amai os vossos inimigos. Mas existe uma outra frase complementando esse ensinamento desse nome do texto, né? Que é o que Jesus diz. Ó, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É nesse contexto que nós estamos levando, né, esse estudo. Então, nós estamos usando nesse momento para poder explicar o Palavras de Vida Eterna, né? O capítulo é a página é a página 16. E o versículo é de Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória sobre as trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Sendas de espinhos gerando flores, calvário e cruz, indicando a ressurreição. Isso quer dizer, né, meus irmãos, dentro, né, do nosso entendimento, que a ressurreição significa a reencarnação. Quer dizer, ressurreição, reviveu de novo, né? É o que aconteceu com Jesus, né? E ele já havia dito para nós, em outras parábolas, que ele estava indo, mas ele voltaria. Como ele voltou, né? Que a gente tem, assim, relato, né? De que Jesus voltou e teve com os discípulos dele, explicando exatamente, né, aquilo que ainda ficou faltando para que esses 12 discípulos pudessem continuar caminhando e levando essa luz, levando esse esclarecimento para frente, né? Então, são palavras escritas que estão nos pergaminhos e que nós temos a oportunidade agora de poder tentar compreender da nossa parte. Mas porque o plano espiritual nos envolve nesses estudos? Para que a gente possa aprender a nos afastar, entender que do lado espiritual também existe espíritos, né? E que ele vai se ligar a nós. Mas só pode se ligar a nós se nós deixarmos. Se nós estivermos em situação de oração, por exemplo, nós estamos sempre alerta. Então, nós vamos sentir a certa diferença, a vibração negativa ou positiva desses espíritos, né? Quando os espíritos maus, eles usam o nosso pensamento para nos induzir ao erro, ao mal, mas isso porque o mal, o erro já está dentro de nós. E foi isso que Jesus veio nos ensinar, para que a gente pudesse buscar a nos esclarecer diante disso, né? E ele falou que ia, mas voltaria com a palavra do Espírito de verdade, que nós chamamos hoje do Espiritismo. Então, o próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Ou seja, se nós quisermos afastar da porta larga, né, da porta da perdição, como muitas pessoas dizem, mas a porta da perdição, muitas vezes nós é que abrimos, né? O Espírito abre essa porta, né? E ele continua na imperfeição se ele quiser, mas ele pode se ajudar, né? A intenção da doutrina dos espíritos é trazer esclarecimento para os seres humanos, para que eles possam se corrigir e vir a se aperfeiçoar, vir ser pessoas melhores, né? Então, nós sabemos que esses ataques espirituais sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. E um exemplo lá na Bíblia, lá na passagem de Jesus, é aquela que Jesus vem
e tira aquele demônio do corpo daquele espírito, daquele homem, né? Porque o parágrafo é mais ou menos assim. Eu não sou muito boa para explicar parábolas, né? Mas tem essa parábola que que os discípulos tentam ajudar esse demônio, que é espírito de alguém desencarnado, mas que estava em situação de ignorância e que optou pelo mal. Quer dizer, ele optou em achar a sua vítima e atacá-la, né, da forma que ele achava melhor. Então, o que ele fez com esse pobre irmão? Pobre, porque ele não tinha esclarecimento nenhum. O espírito veio, né? Um espírito mau, né? Um espírito que ele já tinha alguns, com certeza todos, né, meus irmãos? Que quando o espírito mau vem nos perseguir, ou ele vem amando de outros superiores a eles, né? Ou eles vêm porque apenas gostam de nós e gostam dos erros que a gente pratica e continuam ali, né? E esses são tipos de espíritos. Mas os espíritos, né, os inimigos desencarnados, são aqueles entes nossos que nós não conseguimos que ele nos perdoasse. Então, ele está ali para nos perseguir. Então, ele aproveita o estado de desencarnação, que a gente não possa ver, para poder nos perdoar. E muitas vezes aceitamos a sua palavra, o seu pensamento como sendo nosso mesmo. E muitas vezes usamos aquilo como uma desculpa para praticar o nosso próprio erro, a nossa própria imperfeição. Dá vontade de fazer alguma coisa que não deve e a gente sabe que está errado? Dá. E muitas vezes a tentação é tão grande que nós, espíritos imperfeitos, acabamos por cometer essa prática desse erro. Depois, o espírita, principalmente, quando ele comete esse erro, ele percebe. Então, ele percebe, ele ora, né? Ele pede a Deus que o ajude a crescer, a evoluir, mas principalmente a continuar se vigiando para que esses ataques não continuem. Os ataques dos inimigos desencarnados. E que estão usando muitas vezes, meus irmãos, companheiros, né? As pessoas que vivem no nosso dia a dia para poder nos prejudicar. Por exemplo, se tem uma pessoa na casa que a gente não se dá bem, é um exemplo, não se dá bem com essa pessoa. O que acontece? Esse inimigo desencarnado vai aproveitar e vai ali entre ela e aquela pessoa, entrar no meio, fazendo intriga, fazendo encrenca ou fazendo briga, discussão, como nós já sabemos, que acontece muitas vezes dentro dos nossos lares. Então, vem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos esclarecer quanto a isso. E o que nós devemos fazer para nos vigiar? O que Jesus disse, orai e vigiai, ou seja, faça prece, peça ajuda ao plano espiritual, peça ajuda a Deus, né? Às vezes você não conhece, não entende muito bem da gente falar os benfeitores, mas você pede para o seu anjo guardião, pede para Jesus, vai através da prece se ajudar para que esses irmãos nos ajudem a nos levantar, a nos sustentar no caminho do bem. Entenderam, meus irmãos? Então ele fala aqui, sabe também que a morte é apenas o livra da presença material desse inimigo, pois que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem efeito para produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Às vezes, esses inimigos é tão ferrenho, está tão assim no ódio, né? Ele precisa de oração, meus irmãos.
de prece, para que ele possa livrar dessas vibrações negativas, né? Então, se existir, se tem na sua casa, se você sabe de alguém que está endemoniado, como diz, nós falamos, está obsediado. A gente sabe que tem um outro irmão ignorante ali por detrás e que muitas vezes precisa tratar a pessoa para que ela possa compreender esse ataque e se ajudar. Só assim a doutrina espírita também pode ajudar. Só assim os benfeitores podem ajudar. Só assim Jesus pode nos ajudar, né? Nós temos que buscar o socorro. Nós mesmos temos que querer, né, esse socorro, essa ajuda. Né? E a gente pode encontrar, são vários caminhos de fé religiosos que a gente pode encontrar Jesus. Né? Se a gente não consegue sozinho, se não consegue aceitar a doutrina dos espíritos, vá a qualquer outra religião sua, doutrina que é do seu interesse, comenta com o seu superior que está assim, que a gente quer dizer, meus irmãos, que dentro da doutrina espírita não existe apenas o superior do plano espiritual, entendeu? Nós temos sim uma hierarquia, o presidente, o secretário, mas para tentar ajudar e amparar aqueles que vêm ali em busca de ajuda. Mas o plano espiritual também está auxiliando através daquele ajuda daquele presidente, daquele auxiliar da casa espírita ou de qualquer casa da qual você tenha necessidade de buscar sua ajuda, sua fé. Então, meus irmãos, nós temos o dever de explicar o que a doutrina dos espíritos nos ensina, né? Que nós devemos, cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a impressão, extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falha. Então, meus irmãos, que extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo além do túmulo. Ou seja, é o que nós dissemos antes, o sangue que significa aqui, os laços de família, os laços de sangue. Muitas vezes é capaz de ficar ali junto conosco, né? Nos prejudicando, porque ele não entende, ele não compreende, meus irmãos, muitas vezes que desencarnou, entendeu? Muitas vezes um próprio parente nosso vem para dentro de casa e fica ali, porque ele quer continuar um membro da família. Ele desconhece o plano espiritual. Se vir a ajuda e ele não tiver consciência da ajuda, né? Muitas vezes ele até foge. Quem não lembra do Ghost, né? Aquele rapaz que ao desencarnar, né, assassinado, ele vê a luz e foge dela. Por que ele foge dela? Porque ele acha que não está pronto para seguir. Porque dentro dele, intuitivamente, ele sabia que aquela luz o ia afastar dali. E ele não queria. Ele queria continuar ali para ajudar quem? No caso, ele não tinha um laço de sangue, né? Mas ele tinha um laço matrimonial, né? Que era a esposa dele que tinha ficado. E que estava correndo risco de vida e que poderia também vir a desencarnar pelo mesmo motivo que ele. Então, o que ele faz? Ele retorna novamente e vai tentar ajudar essa esposa. E isso acontece muito, né? Esse é um exemplo bom. Esse espírito
era bom e estava procurando realmente ajudar. Mas muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes não. O fato real é que nós não temos esclarecimento algum, então nós não podemos ajudar. Quem pode ajudar é o nosso anjo guardião, é o nosso anjo protetor, é os benfeitores amigos que através de Jesus vêm fazer esse socorro a essas pessoas, a esses espíritos desencarnados, que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Por quê? Porque ele não vai nos ouvir. Então é preciso que ele se afaste, né? É preciso que a espiritualidade afaste aquele espírito para que ele deixe de prejudicar aquele familiar. Porque o ponto que eu queria chegar é aí, meus irmãos. Por mais que nós amamos uns aos outros pelo laço de sangue, ou pelos votos de casamento, ou de alguma forma não estamos ligados àquelas pessoas que ficaram aqui encarnados, muitas vezes voltamos para o próprio lar, aonde a gente ouviu falar muito assim, em assombrações antigamente. Hoje a gente quase não ouve falar nisso mais, né? Mas tem uma explicação para isso, né? Quantas doutrinas de fé que estão aí orando, né? Ajudando, né? O encarnado para que ele possa se desligar desses laços, né? E muitas vezes a espiritualidade amiga está ali do lado e socorre esse espírito também, levando para o mundo espiritual a fim de esclarecê-lo, a fim de explicar o que está acontecendo. Mas um ponto muito grave é que esse espírito pode voltar e as vibrações negativas dele, meus irmãos, pode nos incomodar, pode nos fazer mal. Por isso que muitas vezes nos sentimos influenciados de alguma forma negativamente. Então, uns conseguem se livrar desses espíritos através de oração e de prece, mas outros não. E mesmo orando, eles não conseguem que sua prece eleve, atravesse o pensamento, atravesse os laços, né, que nos prende aqui na Terra. Então, nós ficamos presos, né? A nossa prece fica ali presa, ela não vai, ela não se ajuda, porque o espírito também do encarnado não tem condições para se ajudar, ele está em desequilíbrio. Então, ele não pode se ajudar, ele não consegue. Então, meus caros irmãos, amai. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo ao seu mau grado não se mostre insensível ao bom proceder. Ou seja, com os nossos exemplos de amor, né? De prece, de vibrações, de paz. Muitas vezes nós conseguimos que esses irmãos que nos acompanham, né, que são os familiares ou amigos que nos amam e não quis ficar longe da gente, muitas vezes a gente consegue ajudá-los. Consegue ajudá-los com o nosso bom proceder, com o exemplo nosso de melhoras, né? Porque o espírita, ele vai estudar, ele vai se esclarecer, ele vai tentar compreender o que está acontecendo. Então, com a vida mais adequada, mais positiva, né? Dentro do seu lar, com seus familiares, no emprego, quer dizer, o espírito mau caráter encarnado, ele, ao se corrigir, o mau caráter quer dizer o imperfeito, né? Espíritos imperfeitos. Ao se esclarecer, ele evolui. Então, se ele estiver acompanhando exatamente uma pessoa que tem ali
o esclarecimento, o entendimento, a prece, né? E o equilíbrio. Ele às vezes ficam por mais tempo, a espiritualidade às vezes até deixa, no sentido de saber que eles vão aprender, ele vai crescer. E sabe por que muitas vezes Jesus, nosso Pai, no Jesus não, porque Jesus é nosso irmão, ele faz tudo para nos proteger. Mas por que o nosso Pai Celestial deixa que isso aconteça? Que a gente seja perseguido e muitas vezes sem perceber, porque o plano espiritual é invisível e nós não o vemos. E quando a gente vê que está aqui, muitas vezes chamam nós de lunático, né? De obsediado. Por quê? Porque está sendo assistido por um espírito. Assistido não. Assistido quando é pelos bons espíritos. É quando ele está sendo obsediado por um outro espírito desencarnado. Então, meus irmãos, tira-lhe pelo menos todo o pretexto de represália, podendo até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita seu inimigo, que então se para punir aquele que não perdoou. Então, constitui um instrumento de que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoou. Tá vendo? Deus, nosso Pai, muitas vezes permite que sejamos perseguidos para que a gente possa melhorar, buscar ajuda, crescer, mas principalmente buscar ajuda para retornarmos ao caminho do bem, para que a gente não seja presa fácil, né? Porque induzido nós muitas vezes vamos ser, mas a gente pode, dentro do equilíbrio, a gente pode perceber essa indução através do nosso pensamento, do mau proceder, né? E quando o espírito quer agir de forma errada, se ele achar disposição em nós, é claro que ele vai ficar por ali. Né? Então, nós é que temos que nos corrigir, nós é que temos que nos proteger dessas perseguições. Então, meus irmãos, olha, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é inçado ao madeiro por malfeitor comum. Quer dizer, depois que Jesus sofre, renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Quer dizer, quando Jesus vem aqui, Jesus é um espírito bastante elevado, né? Nós aqui, os espíritas, nós chamamos ele que ele é o presidente da Terra. Ele tem a Terra como assim, um protetor dessa Terra. Então, ele nos conduz para o crescimento, para a elevação, porque ele quer ver os seus irmãos bem, né? Ele quer que aquilo que ele ensinou e através daquilo que foi permitido pelo mundo maior, que a gente pudesse se esclarecer, se melhorar, é isso, né? É isso. Agora, vamos aprender a perdoar, meus irmãos. Seria um caminho muito mais fácil para evitar esse tipo de perseguição no mundo espiritual. Se nós aprendermos a ignorar aquilo que nós temos dentro de nós, que muitas vezes a nossa imperfeição faz com que a gente sentimos um sentimento negativo, né, como ódio, como rancor, como mágoa. Isso tudo é veículo para que os irmãos possam entrar, né, como instrumento para nos prejudicar. Então, vamos procurar, principalmente, aprender a perdoar, meus irmãos, né, para que
as palavras de Jesus, né? Esteja sempre aí. Amai vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Então, meus irmãos, vamos perdoar. Deixar de ofender por pouca coisa, né? Às vezes nós nos irritamos por pouca coisa. Isso é fatal para que essa perseguição possa nos conduzir, né? É a falta de bons sentimentos nossos, né? Olha, meus irmãos, quando isso acontecer, olha o que o livro do Palavras de Vida Eterna nos fala. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados pela nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. Linda, né, meus irmãos? São palavras que estão lá em Mateus, no versículo 4, acho que capítulo 5, versículo 44. Então, meus irmãos, vamos procurar, né, nos defender, vamos procurar nos amar mais, né? Eu tenho uma como diz, é uma missionária, né, que fala aí, né, muitas vezes. A gente ouve muito, né? E muitos irmãos também, a gente gosta de ouvir. Às vezes as palavras que vêm, né, são instrumentos que vêm nos auxiliar, como nos auxilia muito, né? As palavras que trazem de conforto, de ajuda, de prece, de oração, né? São instrumentos que Deus colocou aqui para que todos nós pudéssemos então receber. Olhe como é interessante isso, né, meus irmãos? Como Deus nos ampara, nos protege, nos socorre em várias áreas das nossas vidas, da nossa fé, né? Ele quer dizer, ele não deixa com que a gente fique ali, sendo só vítima. Ele coloca para nós ali o incentivo para melhorar, a ajuda para nos melhorar. Bom, meus irmãos, como eu não tenho, assim, meios de gravar numa coisa melhor, viu a cachorra? Essa é a mais gorda que eu tenho. Eu falo que ela puxou a mim, que eu sou gordinha, né? Gordona. Então, meus irmãos, nós não vamos esticar muito os nossos estudos, não. É isso daí que nós tínhamos que explicar. Agradecendo, né, a todos, agradecendo a espiritualidade maior. E hoje o vídeo ficou um pouco menor, né? Mas a gente quer dar continuidade, né? É porque hoje era só isso que nós tínhamos para estudar, né? E o próximo parágrafo, né? O parágrafo 6. E a gente vai ver assim, portanto, pode-se, portanto, contar inimigo assim entre encarnados como entre os desencarnados. Aí nós vamos conversar sobre isso, estudar sobre isso, tá? Que Jesus abençoe vocês, meus irmãos, e ampare. Que ao ouvir
esses ensinamentos que nos traz o Evangelho possa também levar a luz a vocês, assim como traz para mim, e possa encontrar por vocês aí, amparando, levando até vocês também a luz do entendimento, do esclarecimento, a fim de que vocês não se tornem também presas, né, desses inimigos, que muitas vezes pode ser apenas espíritos desencarnados que se compraz do mal, né? São espíritos que fazem o mal e ao desencarnar continuam fazendo a mesma coisa, né? Continuam fazendo as mesmas situações de antes. Ele não cresce, ele não evolui, ele fica estacionado. Então ele fica ali à espera de presas que estejam fáceis para que ele possa ali se beneficiar com as nossas energias, com os nossos fluidos, né? Porque nós temos fluidos que eles sugam, né? Então por isso que às vezes a gente se sente fraca. Por quê? Porque não teve uma boa noite de sono, né? Não pôde descansar. Esteve muitas vezes através de perseguições de inimigos. Meus irmãos, então era só isso. Que Jesus abençoe vocês, me abençoe e ampare nós todos, né? Um beijo, tá? E fiquem todos com Deus.